paz seja contigo. Que o Senhor Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Estou aqui para ler as Escrituras. Está escrito no livro de no livro de Colossenses, capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque já estáis mortos e ressuscitados com Cristo, pelo poder de Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza e a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nelas. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Nós devemos estar com Cristo ressuscitado, porque a Bíblia declara que assim devemos estar como mortos para o pecado e ressuscitados vivos juntamente de Cristo, ou seja, para obedecer a Deus. Nós devemos nos apresentar como vivos dentre mortos, a fim de glorificar a Deus, o Pai Celestial. Isto é, o homem que vive em seus desejos carnais, pecaminosos, está, segundo a própria palavra de Deus diz, morto espiritual. Muitos são mortos espiritual e não conseguem por isso mesmo obedecer a Deus e se sujeitar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, porque estão mortos espiritualmente. Mas se com Cristo nós estamos ressuscitados em sua glória, a Deus nós estamos sujeitos, pelo mesmo fato de Jesus ter sido crucificado e ter vencido a morte. Porque quando Cristo ele ressuscitou dentre os mortos, ele vencendo a morte, ele nos deu o poder de estarmos com ele ressuscitados, ou seja, fomos mortos para o pecado, uma vez que com ele nós estamos, e nele nós estamos mortos para o pecado. Porém, é impossível o homem estar como morto, vivendo para Deus. Se ele estiver morto para Deus, ele não consegue fazer a vontade de Deus. Mas a própria palavra do Senhor fala: apresentem os vossos corpos como vivos dentre mortos diante de Deus. Glorificai a Deus o vosso Pai em vosso corpo, porque fostes comprados por alto e bom preço. Se você glorifica a Deus através do corpo, se Deus é honrado através do próprio corpo, nós estamos ressuscitados com Cristo. E como Paulo falou, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a fé que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, daquele que por mim me amou. Não tem nada em relação com religião, não tem nada a ver com a denominação que os homens colocam como divisão, mas tudo a ver com o que Cristo fez, como sendo Ele o próprio caminho e a única verdade. Paulo fala assim: quando Cristo, que é a nossa vida, Ele se manifestar, nós então nos manifestaremos com Ele em glória. Manifestaremos com Ele em glória quando Ele vier, pois aquele que há de vir virá nas nuvens no céu, com grande poder,
E com grande glória, Cristo ele virá nas nuvens no céu para buscar aos seus eleitos, os quais foram mortificados, seus deleites pecaminosos, e vivos com ele ressuscitados pela sua morte estão para obedecer a Deus através de seus corpos. Devemos estar vivos para obedecer a Deus e não como mortos, que não conseguimos sujeitar a Deus, não como mortos vivendo em concupiscências carnais. Podemos encontrar dentro da Bíblia vários exemplos de pessoas que estão mortas diante do Senhor. Um dos exemplos está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, aonde a Bíblia se refere ao povo, o povo que diz ser, no caso, a igreja, a Laodiceia. A Bíblia fala que tem nome de que vivem, mas estão mortos, ou seja, não obedece a Deus. Embora que honra a Deus com os lábios, mas não obedece a Deus. Honrar a Deus com os lábios não significa verdadeiramente glorificar ou se sujeitar a Deus. Jesus falou muito bem sobre isso em Mateus capítulo 15, versículo 7. Jesus fala no capítulo 15, versículo 7 de Mateus: hipócritas, pois Isaías profetizou a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim, e em vão me adoram, seguem preceitos de homens e doutrinas de demônios. O homem que está vivo para Deus, ele se afasta de toda malícia. O homem que com Cristo está e com Cristo caminha, se afasta de toda inimizade com Deus. Embriaguez, idolatrias são inimizades contra Deus, adultérios, imoralidades, homofetividade, o orgulho, o próprio orgulho afasta o homem para não estar sujeito ao Senhor Deus. E a Bíblia fala que o Senhor Deus, ele dá graça aos humildes, porém aos soberbos Deus ele rejeita. Lá no livro de Salmos está escrito no capítulo 1, que bem-aventurado é o varão que não respeita os ímpios, ou melhor, Deus não tem respeito ao homem soberbo. Bem-aventurado o varão que não respeita o soberbo. Deus ele tem assim levantado os humildes, mas a pessoa do soberbo, Deus ele tem uma abominação. A própria palavra do Senhor fala que nós devemos ser como Jesus Cristo, manso e humilde. Jesus fala no livro de Mateus capítulo 11, versículo 28: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e vocês encontrarão repouso e descanso. Mateus capítulo 11, versículo 29, na verdade, Jesus nos convida a caminhar com Ele para nos tornarmos humildes. Humildade não é uma aparência, humildade não é um linguajar, humildade não é uma fala mansa, humildade não é simplesmente andar de uma forma simples. Humildade é um caráter, é um caráter. O caráter de Jesus representa a verdadeira humildade, porém o caráter dos fariseus representa a falsa humildade, o que é a hipocrisia. A grande hipocrisia nos dias atuais tem crescido. Isso porque muitas pessoas estão imitando os fariseus e não a Cristo. Os fariseus é um contexto religioso que crucificou a Jesus e que, por causa de uma religião, mataram o Filho de Deus. Foi justamente isso que aconteceu. Os fariseus mataram Jesus por causa do zelo de uma religião. As religiões fazem isso, justamente isso. Elas banem a Jesus como se ele tivesse morto. Mas porém a palavra de Jesus Cristo, ela nos leva a ver passos a caminhar com Deus. Está escrito que com Ele nós assim nos manifestaremos
em glória, quando Jesus Cristo vier nas nuvens do céu. Isso é uma mensagem de esperança para aqueles que verdadeiramente buscam o Senhor. Que assim como Ele é, o veremos, estaremos com Ele, nos manifestaremos juntamente com Ele em glória, quando Ele vier nas nuvens do céu. Todos que foram zelosos, zelaram para seguir a Cristo, estarão com Ele. Mas apartados e separados para todo sempre estarão de Deus, os quais não obedecem ao Senhor Jesus Cristo, os quais não se sujeitam a Deus. É a Escritura que diz. Examina a Escritura. Está escrito na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 1. Como labareda de fogo virá o Senhor da glória, tomando vingança dos que não obedecem a Deus e dos que não conhecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito como vingança sobre os que não obedecem a Jesus Cristo, que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus irá tomando vingança com uma labareda de fogo. Nós precisamos conhecer os dois lados da moeda. Até quando as pessoas vão ficar ocultando o outro lado da moeda, enganando a sua própria consciência. A Bíblia é um livro que mostra a justiça de Deus e o amor de Deus. A Bíblia é o livro que mostra o lugar bom que salvará a tua alma e mostra o lugar de condenação também. A Bíblia mostra que existe Jesus Cristo como Deus de amor, mas também mostra Jesus como o justo juiz que virá nas nuvens do céu. Ele virá desta forma. Como Deus de amor, Jesus hoje te convida ao arrependimento. Jesus nos convida hoje a deixar todo erro, todo engano, toda idolatria, toda avareza, toda embriaguez, a mentira, o orgulho, não venha se nomear entre vós. Está escrito: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Não se encontra entre vós, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Até quando nós vamos ficar pulando esses versículos? Até quando vossos pastores vão ficar pulando esses versículos? E até quando as pessoas vão se acomodar e ouvir somente heresias, somente bajulações vindas de homens? Está aqui escrito que nós devemos nos afastar dessas coisas, porque essas coisas causam a ira de Deus. Leia você mesmo na sua Bíblia, carta aos Colossenses, capítulo 3, por completo. Quando Cristo vier, vai apartar um dos outros. Não vem encontrar entre vós, vós que verdadeiramente temem ao Senhor, homens que verdadeiramente glorificam a Deus. Não vem encontrar entre vós essas coisas. E certifique que você não está nessa lista, como idólatra, como guloso, como uma pessoa de desejos maus, com avareza, que é o amor ao dinheiro, que também é idolatria. Pessoas desobedientes. A Bíblia fala que por essas coisas vem a ira de Deus. Então Deus não está amando a todo mundo agora. Tem pessoas que estão acumulando a ira de Deus. Deus amou o mundo de uma tal maneira, não significa que Deus ama o mundo todo. Não é isso que a Bíblia se refere. A Bíblia está se referindo ao que Deus fez na cruz por meio de Jesus Cristo. A Bíblia, quando ela diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
lá em João capítulo 3, versículo 16, que conhece muito bem, está se referindo ao amor de Deus quando enviou Jesus Cristo para ser morto, sacrificado por nós. Essa é a tal maneira que Deus amou o mundo. A tal maneira que as pessoas querem acreditar que Deus amou o mundo significa que, independente de suas escolhas ou de suas decisões, Deus continuará te amando. Errado. As suas escolhas, mas te levarão a inflamar a ira de Deus. Deus não estará te amando em sua idolatria, nem em nenhuma outra situação pecaminosa. Deus não estará amando o pecador. A Bíblia está dizendo que é por essas coisas que vem a ira de Deus. Ou seja, toda ação pecaminosa causa a ira de Deus. Não é aquela imagem que as pessoas têm, de que elas pecam e Deus te chama, vem para cá, vem, como se Ele estivesse te amando em seu pecado. Não é isso que a Bíblia está se referindo. A Bíblia fala, não encontre entre vós a prostituição, impureza, apetite desordenado, desejos maus, avareza, que é idolatria ao dinheiro. Mortifique os vossos membros, porque por essas coisas vem a ira de Deus. A ira de Deus vem sobre os imorais e profanos. A ira de Deus virá sobre os sodomitas, os idólatras. A ira de Deus virá sobre os avarentos, os homens que não obedecem a Deus. A ira de Deus vem sobre ele. Não é sobre o mundo inteiro, mas sim sobre os pais que praticam tais coisas. Você precisa saber disso. São coisas que a Bíblia diz, mas as pessoas não reconhecem, porque não examinam o que está escrito, confiando somente na palavra dos homens. Mas quando na verdade Jesus falou assim, examine a Escritura, porque elas testificam de mim. Ou seja, a Escritura ela confirma de Jesus Cristo o que é verdadeiro. A Bíblia é a confirmação de toda a verdade. E fora da Bíblia não há verdade, é apenas mentiras, dogmas, tradições, doutrinas de demônios. Tudo que não vem da Bíblia são doutrinas de demônios. Por isso nós devemos usar a Escritura como base, a Bíblia como base para saber se verdadeiramente o que estamos crendo vem de Deus ou do diabo. É simples assim, o que não vem de Deus vem do diabo. O que pela palavra de Deus não é confirmado, certamente não vem de Deus. Não causa a ira de Deus, se aparta do pecado. Pecado, de uma forma geral, faz mal, contamina a alma do homem, engana a consciência humana. Pecado, independente do seu tamanho, de pequeno a maior que seja, todo o pecado é como um fermento que leveda toda a massa. Jesus falou que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E verdadeiramente faz com que toda a massa seja levedada, toda a consciência, todo o corpo humano. Uma vez que ele tem um contato com um pequeno pecado, ele faz com que tudo seja contaminado de uma forma em que ele não percebe. Mas a Bíblia fala que Jesus veio para purificar o homem. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo de número 20, no versículo 14, bem-aventurados são os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, versículo 14, a referência correta. Jesus, ele purifica a alma do homem que se arrepende verdadeiramente, é claro. Jesus purifica verdadeiramente os que se arrependem, os que verdadeiramente estão dispostos a deixar os seus pecados e se afastam do seu pecado. Jesus purifica, mas os homens que vivem de engano não prevalecerão. A palavra do Senhor fala que aqueles que permanecem de engano não prevalecerão, porque tudo que está em oculto, em secreto, será manifesto, a Bíblia diz. A palavra do Senhor fala que tudo que está em oculto e em secreto se manifestará diante do Senhor da glória, diante do Senhor dos exércitos. Não terá nada
diante do Senhor em oculto no último dia. Não haverá nada em oculto diante do Senhor dos Exércitos. Se hoje todas as coisas estão patentes diante dos olhos de Deus, por que as pessoas não estão preocupadas com isso? Por que as pessoas não estão preocupadas com o que está diante dos olhos de Deus? Os olhos de Deus estão sobre os bons e os maus. Os olhos de Deus estão sobre toda essa terra. Por que as pessoas continuam diante do Senhor sem arrependimento? Preocupam-se em se portar bem diante dos olhos humanos, mas estão se esquecendo de agradar somente a Deus. Estão se esquecendo que devemos agradar somente a Deus. Cadê o temor diante do Senhor? Tem coisas que são vergonhosas. As pessoas não têm nem coragem de praticar tais coisas aos olhos humanos, mas se esquecem que os olhos de Deus contemplam todas as coisas. Os olhos de Deus estão sobre todos os lugares na terra, a Bíblia diz, contemplando os bons e os maus. E a Bíblia fala que os olhos de Deus pesam as intenções do coração humano. Ou seja, além de Deus ver e enxergar aquilo que estão praticando de mal aos olhos dele, ele ainda está pesando as suas intenções como um prévio juízo para declarar se suas intenções te levarão à condenação ou à salvação. Se volta ao Senhor de todo o seu coração, se aparta de todo mal, não deixa o orgulho te afastar a cada dia mais de Deus, não deixa a sua ganância, a sua avareza te levar ao caminho de perdição. Muitos estão trilhando para a perdição por causa da avareza. A avareza está movendo o coração de muitas pessoas ao engano, ao falso evangelho. A avareza, a ganância do coração de muitas pessoas estão levando elas até falsos profetas para ouvirem heresias destruidoras que estão destruindo sua alma. Cuidado! Jesus falou em Mateus 24: acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, enganarão muitos, farão sinais e prodígios, Jesus falou, e farão prodígios tão grandes que, se possível for, enganarão até os escolhidos. Precisamos realmente voltar a crer no que diz a Bíblia. E somente o que está na Bíblia podemos verdadeiramente confiar. No século que nós vivemos, a única coisa que nós podemos ter credibilidade em crer é o que diz a Bíblia. Como você crerá na palavra de um padre se não usar você mesmo a Bíblia para conferir se está verdadeiro o que está sendo dito? Como você acreditará num pastor se antes você não conferir no que diz na Bíblia se está verdadeiramente correto? O correto é examinar a Escritura. Está escrito: examine a Escritura, porque elas testificam de mim, disse Jesus, e nelas vocês encontram a vida. Até quando confiarão em guias cegos? E até quando serão guiados para o inferno por guias cegos? Jesus falou: deixai-os, pois eles são condutores cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos no mesmo buraco. Jesus usa o exemplo dos fariseus como guias cegos. Jesus ele usou o exemplo deles porque na verdade guiavam uma multidão, mas guiavam uma multidão no erro. E errantes caminham pela terra todos os que seguem os guias cegos. São homens que estão com seu entendimento cego e não compreendem a verdade de Deus porque estão separados de Deus. A Escritura fala: mas agora se afastem da malícia, mas agora despojai-vos também de tudo. Se afastem da ira, se afastem da cólera, do ciúme, se afastem da malícia,
da maledicência, se afastem das palavras torpes da vossa boca, se afastem das palavras sujas da vossa boca, se afastem das palavras torpes. São palavras, é um linguajar sujo, é um linguajar imundo, é um linguajar profano, contamina a alma, mostra o quão contaminado está o coração. E a Bíblia fala que devemos nos afastar de um linguajar sujo. Mas agora se afastem também da ira, da malícia, de vossa maledicência e também das palavras torpes que saem da vossa boca. Não deve sair palavras torpes da boca de alguém que diz que tem Deus no coração. Se alguém está dizendo que tem Deus no coração, suas palavras são torpes, tome cuidado. Não é o Deus verdadeiro, mas sim o diabo, que está habitando o coração de muitos. A própria palavra do Senhor fala que não deve sair nenhuma palavra torpe de sua boca. E muitas pessoas por aí que estão dizendo que tem Deus no coração, na verdade suas palavras que saem de sua boca são torpes, são palavras más, é um linguajar sujo, é um linguajar profano, malicioso, cheio de imundícia. Mostra quem está no seu coração, provando que não é Deus que habita em seu coração. Porque o linguajar de alguém que está em Deus glorifica a Deus e não envergonha a Deus. O linguajar de alguém que está em Jesus Cristo, ele produz honra a Deus e glorifica a Deus verdadeiramente. Mas as pessoas hoje estão falando que está cheio de Deus, tem Deus no coração, sentado numa mesa de bar e com um linguajar torpe, com a vida toda tortuosa diante de Deus, em adultérios, em malícias, imoralidades, como profanos, mas diz que Deus está no coração. Cuidado, o diabo está te enganando. O espírito enganador, a Bíblia fala que veio para aqueles que não acolheram o amor da verdade. A palavra do Senhor fala que como não acolheram o amor da verdade, assim muitos foram entregues ao espírito enganador do erro, ao espírito do erro, que os conduzem à perdição. Quantas pessoas estão vivendo no engano por causa disso? Porque rejeitaram a verdade, trocaram a verdade de Deus pela mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito. E é lamentável isso. As pessoas honraram e honram mais as criaturas do que o próprio Criador, que é bendito. E o nome disso é idolatria. Honrar a criatura mais do que o Criador, o nome disso é idolatria. Devemos verdadeiramente ser sinceros diante de Deus. Seja sincero diante de Deus. Ou você serve a Deus ou não serve. Não tem como não servir a Deus e ficar falando de Deus. Tomar o nome de Deus em vão te levará a uma condenação. Levar o nome de Deus em vão te conduzirá à perdição. Levar o nome de Deus em vão leva muitas pessoas ao erro, mas o destino final é ainda pior. Será ainda pior o destino final dos que não são fiéis diante de Deus, porque estarão em uma eternidade de tormento. Se arrependam, tornem-se ao Senhor, porque Deus é benigno. Hoje a misericórdia do Senhor, ela se renovou mais uma vez, mas quem garante que amanhã ela vai se renovar mais uma vez? O amanhã pertence a Deus. O que nós podemos ter certeza do amanhã? Se hoje nós estamos de pé, é pela misericórdia. Por isso torne os homens a Deus, deixa o seu orgulho, sua soberba te levará ao inferno. A sua soberba, o seu orgulho te levará à destruição eterna. Deixa o homem toda malícia, toda maldade, toda embriaguez, toda idolatria. Não tenham outros deuses diante do Senhor. A Bíblia fala
do livro do Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses diante de si, não farão para si imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, ou do que há na terra, porque Deus é o Senhor zeloso, Ele é um Senhor zeloso, e que visitará a maldade dos pais, dos filhos, até a última geração dos que estão aborrecendo a Ele. Não continue aborrecendo a Deus com seus pecados e caminhos maus. Não continue a provocar a ira de Deus com caminhos perversos. Não continue a provocar a ira de Deus sendo uma pessoa morna. Não seja morno diante do Senhor. Ser morno diante do Senhor hoje virou uma moda. Nesse mundo hoje virou uma moda ser uma pessoa morna diante de Deus. Todas as pessoas mornas, elas dizem que creem em Deus, elas dizem que tem Deus, elas dizem que tem uma religião, elas dizem que na verdade fazem parte de alguma crença, mas elas não se sujeitam a Deus, não obedecem a Deus. Isso é uma pessoa morna. Uma pessoa morna não obedece a Deus, mas confessa que crê em Deus. E as pessoas mornas hoje, elas estão pior do que os fariseus. Porque os fariseus diziam que tinham Deus como Pai, não honravam Deus como Senhor e nem como seu Pai. Mas porém eles estavam tentando ainda de alguma forma serem cumpridores daquilo que eles acreditavam, a Torá. A Torá, a Bíblia hoje, a mensagem do Evangelho, a Escritura hoje. As pessoas dizem crer, mas não estão praticando. As pessoas dizem que crê no que está escrito, mas só serve hoje para ficar aberto no salmo. Só serve hoje para levar debaixo do braço, para levar para a congregação. Algum líder lê para você e você diz amém e vai embora para casa. Mas na verdade os próprios fariseus, que eram homens hipócritas diante de Deus, como está escrito em Mateus 15, versículo 7, eles pelo menos tentavam seguir isso daqui que acreditavam. As pessoas dizem crer na Bíblia, mas na verdade não conhecem quase nada do que diz respeito à Bíblia, porque não lê. Algumas pessoas se dedicam a ler jornais, outros a ler notícias, e vão atrás daquilo que é do seu interesse, mas em relação à Bíblia as pessoas não têm interesse. Ou seja, a palavra, o conhecimento verdadeiro que conduz à salvação não é de interesse das pessoas, porque trocaram a verdade de Deus pela mentira. Trocaram o que é eterno pelo que é momentâneo. Os prazeres passam, mas a tua alma ela estará numa eternidade quando fechar os olhos nessa vida. Os prazeres dessa vida, tudo passa. Jesus falou, passarás os céus, passarás a terra, mas porém a minha palavra jamais há de passar. Todos os prazeres nessa vida passam. A única coisa que você pode levar e agregar dessa vida é o conhecimento que te levará a Deus. Tudo que está escrito é para aviso, é para agregar ao homem conhecimento, para que ele se arrependa, para que ele seja diante do Senhor instruído em todo bom caminho. Mas até quando vão rejeitar a verdade de Deus e trocá-la pela mentira? Até quando afastarão-se de Deus, vivendo em suas malícias, maldades, mentiras, orgulhos, inveja, avareza, idolatria, bebedeiras? Até quando vão viver como seres imorais, homens com homem, mulher com mulher, pessoas traindo-se e também se dando em traição, vivendo como seres imorais diante do Senhor? Até quando essa depravação? Até quando esse caminho profano? Até quando diante do Senhor procederão de forma má, de uma forma suja, e não se arrependerão? Até quando? Deixe o homem seu mau caminho, torne-se a Deus, torne-se ao Senhor Deus, porque Ele é benigno. Deus é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas em que todos venham alcançar a vida eterna, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É o desejo do Senhor Deus que todos venham alcançar a vida eterna. Mas a pergunta é o desejo de todos alcançar a vida eterna? O desejo de Deus é esse, que todos alcancem a salvação da sua alma e a vida eterna. Mas
Mas quantos verdadeiramente querem a vida eterna? Somente os que buscam querem a vida eterna. Uma coisa é dizer, outra coisa é praticar. A Bíblia fala que quem está em Cristo Jesus se afasta de toda malícia, de toda maldade, se afasta de todo o mal, todo pecado. Não deve ser encontrado em nosso meio, dos quais estamos em Cristo, avareza, desejos maus, apetite desordenado, ou seja, gula, nem mentira, nem avareza, nem impureza, nem idolatria, porque essas coisas trazem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você é um filho da desobediência? Ou você é um filho obediente a Deus? A própria Bíblia está falando, é filho da desobediência. Ou seja, não de Deus, mas da desobediência. Quem foi desobediente a Deus? Foi o próprio Satanás, que outrora conhecemos a sua história, que era um anjo. A Bíblia não se refere a ele como Lúcifer, a Bíblia se refere a ele como a antiga serpente, como Satanás, que era um anjo, foi desobediente a Deus. Ele é o filho da desobediência. Muitos são filhos dele, da desobediência. Mas a Bíblia fala, todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus, pelos quais, pelo Espírito de adoção, nós clamamos Abba Pai. Os que receberam foram feitos filhos. Ou seja, Deus transforma de filho da desobediência para herdeiros de Deus. É isso que Deus quer fazer urgentemente com os homens que estão distantes de seus caminhos. Transformar de filhos da desobediência para herdeiros do reino de Deus. Para transformar de filhos da desobediência para nação eleita, sacerdócio real e povo eleito para anunciar as virtudes de Deus. Foi isso que Jesus fez com muitas pessoas. Não somente no contexto dentro da Bíblia de homens que a Bíblia relata, mas sim até hoje. É isso que Jesus faz. Transforma em filhos da ira para filhos e herdeiros do reino de Deus. Não seja um filho da ira, malicioso, profano, imoral, feiticeiro, idólatra, bêbado, orgulhoso, imoral, homoafetivo, idólatra. Não seja filho da ira, não seja filho da desobediência. Portai-vos como filhos e herdeiros do reino de Deus. Herdeiros do reino de Deus é somente por meio de Jesus Cristo, porque Ele é o herdeiro verdadeiro. A Bíblia fala que nós somos com Ele co-herdeiros. Jesus é o herdeiro verdadeiro, mas Ele, como herdeiro verdadeiro, Ele dividiu a sua herança conosco, nos fazendo co-herdeiros, porque Ele é o Filho do Altíssimo. Ele é o primogênito, Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o derradeiro, é Cristo. Se estamos nele, nós somos co-herdeiros do reino de Deus. Mas se não estamos nele, nós somos herdeiros do inferno. Muitas pessoas estão, na verdade, acumulando uma herança e elas serão herdeiras do inferno, porque elas não querem ser herdeiros de Cristo. Muitas pessoas não querem ser co-herdeiros de Cristo e estão prestes a herdar a herança do inferno. A condenação eterna é a pior situação em que uma alma pode se encontrar. O inferno é uma das piores condições em que uma pessoa poderá se encontrar. Por isso a Bíblia fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixa os ímpios seus maus caminhos.
Deixai os ímpios todos os seus maus caminhos. Pois, deixe todos os maus caminhos e se tornem a Deus. Que Deus é benigno e longânimo. E a Bíblia fala que suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Esse é o grande motivo de nós termos uma geração inteira de pé hoje, por causa da misericórdia. Já imaginou? Já imaginou se Deus fosse realmente dar a punição verdadeira que o homem merece pelos seus feitos, de acordo com suas escolhas? Seria pior do que o que Jesus sofreu. A cruz ela foi dolorosa. Era justamente igual àquilo, semelhante que o homem, pelos seus feitos, ele deveria receber. E ainda assim Jesus, padecendo para trazer ao homem vida eterna e salvação, as pessoas continuam indo de mal a pior, se igualando a Satanás em suas ações, em suas obras, sendo reprováveis, sendo orgulhosos, sendo escarnecedores, sendo zombadores. Cuidado! A Bíblia fala que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Cuidado! O Deus não se brinca e que dirá com a palavra de Deus. A Bíblia fala que de Deus não se zomba. O que é zombar de Deus? Aqui nós temos como representação de Deus na terra a Bíblia, a palavra do Senhor que é anunciado para a salvação dos homens. Mas as pessoas na verdade levam a estar nessa palavra, zombam de Deus. Mas a Bíblia fala que de Deus não se deve zombar. E aquilo que o homem plantar na carne, ele vai colher na carne também. Na carne a Bíblia fala que os homens colherão a destruição. A Bíblia fala que segundo a carne os homens padecerão eterna perdição ante a face do Senhor, os quais não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito na carta de Colossenses, capítulo 3, versículo de número 10. Se revistam do que é novo, ou seja, em Cristo, novas criaturas. Revistam-se do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, aonde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, servo ou livre, mas Cristo que é tudo em todos. Revistam de Cristo, sejam revestidos em Cristo, sejam cheios de Cristo, estejam nele, porque ele é o primogênito de toda a criação. Tudo foi criado por meio dele, para ele são todas as coisas. Revesti-vos como os eleitos de Deus, santos. Isso mesmo, como santos. Santo não é feito de barro, santo não é feito de gesso ou madeira. São pessoas que Deus transforma, tira da imundície, tira do profano, do meio do que é mal aos olhos de Deus. São homens, não é aquilo que as pessoas fazem. O verdadeiro santo aqui na Bíblia são aqueles que em Jesus Cristo estão transformados e renovados. Santos segundo a Bíblia não são aquilo que você compra e leva para sua casa e diz que aquilo é uma imagem que vai abençoar. Uma imagem não é santo. Segundo a Bíblia é uma imagem de idolatria. Segundo a Bíblia é um ídolo. O que é um ídolo? Está escrito em Coríntios, é nada. Na carta aos Coríntios diz que o ídolo não é nada. A palavra do Senhor fala no livro de Jeremias, capítulo de número 47, que a imagem de escultura é uma mentira, ou seja, por trás dela há um espírito enganador, como fala o profeta Oséias. Por trás dela há um espírito enganador que leva as pessoas ao erro. E a Bíblia fala que nós devemos nos revestir em Cristo, para que nós estejamos distantes de tudo isso, de todo engano, de todo o embaraço. Estejamos em Cristo, revestidos como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia,
de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa um do outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. É o que deve ser feito. Se alguém tem queixa um do outro, a Bíblia fala que nós devemos perdoar como Cristo nos perdoou. A geração que vivemos hoje ela é irreconciliável, de pessoas que não têm misericórdia, mas estão buscando misericórdia de Deus, de pessoas que na verdade não perdoam, mas porém estão querendo perdão de Deus. Isso é uma grande ironia, não é mesmo? Uma grande ironia. Você quer o perdão de Deus para ser revestido, mas quantas pessoas têm mal contra ti e você não perdoa? E quantos males faz diante do Senhor e Deus tem que te perdoar? A palavra do Senhor fala que se não perdoardes também, certamente não sereis perdoados. Não serão. Salmo, ou melhor, Pai Nosso que está em Mateus capítulo 6, Pai Nosso. Você já deve ter feito essa oração uma vez na sua vida, talvez. Você percebeu que você está pedindo Deus para te perdoar, assim como você perdoa quem tem te ofendido? E aí, quantas vezes certamente será perdoado? Você está pedindo para Deus para ser perdoado, assim também como você perdoa os que tem te ofendido. Perdoou? A Bíblia fala que da mesma medida em que medirdes serão medidas. Da mesma misericórdia que tem, certamente o Senhor Deus também terá. E é da mesma forma que perdoou, Jesus também o perdoará. O Evangelho de Jesus Cristo ele é simples e é a única forma de nos levar a Deus. É a única maneira. E não existe religião alguma que possa nos aproximar, nos levar para Deus. Não existe alguma religião que nos aproxima de Deus. Quem veio para nos aproximar de Deus foi Jesus Cristo. E detalhe, qual era o nome da religião de Jesus? O nome de sua igreja. Não é assim que as pessoas querem saber qual o nome da sua igreja. Muitas pessoas perguntam. Eu pergunto também, qual o nome de Jesus Cristo, o nome da igreja que Jesus frequentava? Me diga. O nome da religião que Jesus estava ali sempre, qual? Não há resposta porque não existia. E não há também base para que tenham uma religião e façam da forma que fazem, dividindo a igreja de Cristo. Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Cristo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas. É assim. Alguns neopentecostais, outros pentecostais, outros católicos, outros apostólicos romanos, outros kardecistas, outros umbandistas. E a pergunta é, Jesus está dividido? Não, Cristo não está dividido. Ele é o cabeça, do qual, se nele estamos, nós fazemos parte, e assim somos conhecidos como membros do corpo de Cristo. Isso é igreja. Igreja não se constrói. Igreja não sai se abrindo por aí. Não abre uma igreja aqui, amanhã abre outra ali. Jamais. A igreja foi aberta uma vez e ela se chama Jesus. E todos que estão em Cristo fazem parte dessa igreja verdadeira, se é que estamos nele. Estar em Jesus Cristo não é fácil, mas é possível. Estar em Cristo, ou seja, andar em Cristo, não é fácil, mas é possível. É possível ao que crê. É possível àquele que busca. Tudo é possível ao que crê. Você crê? A Bíblia diz, quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser. A Bíblia diz, quem crê verá a glória de Deus. O problema é que a incredulidade tem tomado conta dos corações e aumentado a cada dia. Esse é o problema. Aonde a incredulidade tem aumentado, não há fé e nem tampouco Deus. Porque aonde há incredulidade,
Deus está distante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quão impossível é agradar a Deus sem fé? Jamais. Jamais tem como agradar a Deus sem fé. Não dá. A Bíblia fala que a fé é um dom de Deus dado àqueles que buscam. A fé vem pelo ouvir, ouvir vem pela palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, moradores. Torne-se ao Senhor. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque a Deus enquanto Ele está perto e deixe os ímpios seus maus caminhos. Que a paz esteja contigo, que o Senhor Deus abençoe em nome de Jesus.